Glória a Deus, louvado seja o nome desse Deus Todo-Poderoso. Nesse vídeo de hoje eu quero fazer algo diferente. Eu quero homenagear você, mulher, né? Hoje, dia 8 de março, dia da mulher. Eu quero homenagear você, mulher. Mulher que gerou o Filho de Deus, né? Se não fosse a mulher, né, nós não teríamos, né? Se não fosse a Maria, nós não teríamos Jesus como nosso Senhor e Salvador hoje. Você é mulher que também não é mãe. Você é mulher jovem, mulher idosa. Eu quero ler uma passagem bíblica para você. E o tema desse vídeo é uma supermãe. Eu quero ler para você aqui uma história que se encontra no primeiro livro dos Reis. 1 Reis, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 16 ao 28, que diz o seguinte. É a história de Salomão, o rei Salomão, quando ele julga uma causa difícil. Certo dia, duas prostitutas apresentaram-se diante do rei Salomão e uma delas disse: Ó rei Salomão, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu dei à luz um menino e ela estava lá comigo. 2 dias depois do nascimento do meu filho, ela também deu à luz um menino. Somente nós duas estávamos na casa, não havia mais ninguém lá. Uma noite, ela rolou sem querer sobre o seu filho e o sufocou. Então levantou-se durante a noite, enquanto eu dormia, pegou o meu filho e o colocou na cama dela. Depois colocou o menino morto nos meus braços. No outro dia de manhã, quando eu me levantei para dar de mamar ao meu filho, vi que estava morto. Porém, quando reparei bem, percebi que não era o meu filho. Mas a outra mulher disse: não é verdade, pelo contrário, meu filho é o que está vivo e o seu é o que está morto. E a primeira mulher respondeu: não é não, a criança morta é a sua e a viva é a minha. E foi assim que discutiram na frente do rei. Então o rei Salomão disse: cada uma de vocês diz que a criança viva é a sua e que a morta é da outra. Então mandou buscar uma espada e quando a trouxeram disse: cortem a criança viva pelo meio e deem metade para cada uma destas mulheres. A verdadeira mãe do menino, com o coração cheio de amor pelo filho, disse: por favor, Senhor, não mate o meu filho. Entregue-o a esta mulher. Mas a outra disse: podem cortá-lo em 2 pedaços, assim ele não será nem meu nem seu. Aí Salomão disse: não matem a criança, entregue o menino à primeira mulher, porque ela é a mãe dele. Todo o povo de Israel soube dessa decisão do rei Salomão, e aí todos sentiram grande respeito por ele, pois viram que Deus lhe tinha dado sabedoria para julgar com justiça. Que história, hein? Por isso que o tema desse vídeo é uma supermãe. Queridos, nós sabemos que infelizmente existem mães de todo tipo. Existem mães cuidadosas, existem mães amorosas, existem mães que largam seus filhos, que simplesmente geram um filho e depois não querem saber mais. Mas nós aqui nos deparamos com a história de uma supermãe. A palavra do Senhor já fala sobre Salomão. Salomão foi o homem, biblicamente falando, o homem mais sábio de todo o mundo. Salomão, filho de Davi, foi quem construiu o templo de Jerusalém. Aquele templo que Davi achava que ia construir. Mas o Senhor disse: não, Davi, você é um homem de mãos sangrentas. É porque Davi ele foi um homem de guerra, ele matou muita gente. E Deus falou: não, eu vou te dar as coordenadas. E Deus passou tudo nos detalhes para Davi, para que ele passasse para o seu filho Salomão. Então quem construiu o templo foi Salomão. E quando Deus chamou Salomão, Deus falou para ele: Salomão, pede o que você quiser que eu vou te dar. Você imagina hoje Deus chegasse para você e falasse isso? Pode pedir o que você quiser que eu vou te dar. Com certeza a gente ia pedir tanta coisa que a gente não precisa. Mas Salomão foi sábio. Salomão pediu sabedoria para poder governar aquele povo que o Senhor estava dando para ele. E nós vimos nessa história a sabedoria de Salomão sendo colocada em prática. Essa história dessas 2 mulheres, 2 prostitutas, né? Que todas 2 tiveram bebês, moravam na mesma casa, não existia mais ninguém ali, somente elas 2. E uma delas, por descuido, né? E nós vimos que foi a segunda mãe, né?
tão descuidada que dormiu por cima do filho, sufocou, matando o filho. E para não ficar em desvantagem, o que é que essa mãe fez? Mãe, entre aspas, pegou o filho morto, colocou no lugar da outra e pegou o filho vivo da outra mãe. E a mãe do filho vivo, quando acordou, que foi dar o peito, foi dar de mamar para a criança, viu que a criança estava morta e percebeu que não era dela. Então, quem julgava todas as causas ali era o rei. E uma ficou jogando para outra, não, mas esse filho não é meu. E a segunda mãe, que foi a mãe que sufocou o filho, não, esse filho morto não é meu, esse é o seu. Então vamos para o rei julgar a causa, né? E foram até o palácio ali, né? Foram procurar Salomão, porque Salomão é quem poderia resolver essa situação, que era o homem mais sábio. E uma discutindo com a outra, Salomão, então tá bom, né? Vamos acabar com essa história agora. Nós vamos descobrir agora quem é a verdadeira mãe. Olha que prova que Salomão fez. Uma dizia que era a mãe do filho vivo, a outra também dizia a mesma coisa. Então Salomão chama um dos súditos dele, traz aqui o espada. E Salomão, até aí Salomão era um homem que tinha intimidade com Deus. Por isso que ele tinha essa sabedoria. Por isso que Deus dava essa orientação. Porque depois a gente sabe que Salomão, ele se perdeu, começou a se misturar com mulheres que não eram mulheres do povo de Deus e virou aquela bagunça a vida dele. Mas até ele era um homem temente. E ele chega e fala assim, traz a espada. E o súdito dele, o empregado dele trouxe a espada. E ele falou assim, agora vamos cortar no meio. Vamos dar a metade para uma, a metade para outra. Pronto, acabou a guerra, acabou a confusão. Mas a mãe verdadeira, a primeira mãe, gritou logo alto, por favor, não mate o meu filho, entregue-o a esta mulher. A mãe verdadeira, com certeza ela não queria ver o filho morto. Ela preferia perder o filho para outra mulher, mas não queria vê-lo morto. Por isso que ela gritou. E a reação da outra mãe foi o quê? Não. Pode partir em 2 pedaços, um para mim e um para ela, porque nem é meu nem é dela. Salomão na hora percebeu que essa era a falsa mãe, porque a falsa mãe, ela não estava nem aí, não era filho dela mesmo. Se não era filho dela, ela estava pouco se importando se iria morrer a criança ou não. Então o sábio Salomão chega para essa mãe, primeira mãe, e diz, entrega o filho para ela. Essa sim é a verdadeira mãe. Então, eu não sei se você, mulher, se encaixa nessa história de mãe que faz tudo para não ver o seu filho perder a vida. Tantos casos que a gente conhece de mães que os seus filhos estavam em emboscadas, receberam, como é que eu falo a palavra verdadeira? Ameaça de morte. E as mães tomaram a frente. Né? Na nossa cidade aqui, houve um caso em que uma mãe ficou na frente do filho para o filho não ser morto, mas foram mortos 2. Então a verdadeira mãe, ela dá a vida pelo filho. E eu quero parabenizar você, mãe, que age e que agiria com certeza igual essa mulher aqui da Bíblia agiu, uma super mãe. Se você não tem dedicado a vida totalmente, 100% a seu filho, mãe, eu te aconselho, mediante essa palavra, dê a sua vida para que o seu filho tenha uma vida verdadeira. Aí você diz, eu preciso morrer, irmã Rosinha, para que meu filho tenha vida. Não sabe qual é a melhor vida que você dá para que o seu filho viva de uma maneira digna e de uma maneira abençoada? É pagando o preço por ele. Desça na madrugada, pare um pouco, levante na madrugada, você, mãe cristã, você já entende o que é isso. Levante pela madrugada, vá na cama do seu filho, vá na cama da sua filha, abençoe seu filho, abençoe sua filha, faça uma oração ali silenciosa, para que não acorde o teu filho nem a tua filha. Entrega o futuro dessa criança, desse adolescente, desse jovem, desse adulto, nas mãos do Deus Altíssimo. E peça, acima de tudo, sabedoria para poder lidar, porque criar filhos não é fácil. Se você ainda tem filhos pequeninos, peça sabedoria a Deus. E se você já tem filhos adultos, continue pedindo sabedoria, porque filho é para sempre. A responsabilidade de uma mãe, ela não acaba quando o filho fica adulto. Ela dobra, porque enquanto você é mãe, ele continua sendo filho. E a tua responsabilidade vai continuar. E aqui eu quero orar com você, mulher.
pedindo sabedoria, pedindo discernimento para a tua vida. Hoje, o dia da mulher, vamos orar especificamente para as mulheres. Fecha os teus olhos e ore comigo. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus que deu sabedoria para Salomão, para poder decidir essa questão tão difícil, Senhor. Que nesse momento o Senhor venha dar sabedoria para cada mulher que ouviu essa palavra, essa mulher que está me ouvindo agora, essa jovem mulher, essa senhora, essa pessoa que já está numa idade avançada, essa mulher que muitas das vezes tem perdido a noite de sono porque não sabe onde o filho se encontra, não sabe onde a filha está, não sabe o que eles estão fazendo. Que o Senhor dê sabedoria, porque até na hora de orar a gente precisa ter sabedoria. Para as mães que já têm seus filhos obedientes, filhos, meu Deus, que estão, Senhor, a todo tempo obedecendo e fazendo aquilo que é necessário para eles serem abençoados. Como a palavra do Senhor já diz, né? Que é o primeiro e único mandamento com promessa: honrar teu pai e tua mãe, e tem filhos que são assim. Pai, eu te peço, abençoe as mulheres em toda a face da terra. Hoje, o Dia da Mulher, nós comemoramos aqui no Brasil. Que todas essas mulheres brasileiras, guerreiras, mães que são mães e pai ao mesmo tempo, que elas sejam abençoadas pelo Senhor nesse dia. É o que nós te pedimos e desde já eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, mulher, que Deus te abençoe, mãezinha, e que no nome de Jesus você possa aproveitar, curtir esse dia que foi feito especialmente para você. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.